Bom dia, queridos e amados irmãos, graça e paz. Que manhã abençoada na presença do nosso Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã chuvosa, né? Bênção de Deus sobre a nossa vida, essa chuvinha tão abençoada, a qual o Senhor nos entregou nesta manhã. E já quero também dar, né, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que irão nos acompanhar através da nossa conexão, né? Obrigado pela tua presença, que Jesus vos abençoe grandemente. Queridos, o coração está muito alegre, muito feliz. Semana passada nós falamos aqui sobre a concretagem do nosso espaço lá atrás, 310 metros quadrados, que é necessário ser concretado. Obrigado, irmã. E não tínhamos um centavo. A verdade, a gente ainda não tem dinheiro, mas a gente nunca precisou de dinheiro, né? Nunca precisamos, né? Louvado seja Deus, nós precisamos de fé, né? Por quê? Porque a fé move montanhas, e a gente sabe disso. A fé move corações, a fé move o coração dos irmãos a ofertarem, a ajudar aquilo que puderem contribuir. E louvado seja Deus, a fé move o coração até dos ímpios para nos abençoar. E nós marcamos essa semana de ser o início da colocar todo o concreto ali atrás. Tínhamos muitas estratégias, desde que quando começamos a demolição da casa, fomos fazer orçamento, vamos dar o aguardo, comprar o concreto usinado, e tantas coisas passaram pela nossa mente, né? E os orçamentos eram tudo muito alto, tudo muito caro, tudo muito custoso, e continua sendo. Mas louvado seja Deus, porque tivemos uma boa definição no sábado passado, que nós iríamos fazer. E como diz em Provérbios, né, na multidão de conselhos, né, você encontra a sabedoria, ali juntamente com os irmãos, um fala, o outro fala, então vamos fazer assim, vamos colocar ali a ferragem, o gabarito, para a gente poder tirar o ponto. E aí, graças a Deus, andou. E aí vamos comprar. Agora descobrimos que tínhamos uma dificuldade, comprar o aterro, porque toda a demolição da casa não foi suficiente para aterrar o terreno. E aí mais um gasto. Aí comprar pedra e areia, vamos bater na mão, porque mais um gasto, porque não tem como. E aí quando o Papai do Céu abençoa, como eu disse, semana passada, através da indicação de um irmão, fizemos contato com uma pessoa que trabalha com esse material, a qual está aqui no nosso estacionamento. E aí, o material que era muito mais caro, sai para a gente quase que pela metade do preço. E uma outra coisa, irmãos, a gente estava pensando que iríamos comprar a média, o cálculo foi 4 caminhões. Eu não sei, irmão, a gente pega do monte, a gente está carregando. Amanhã, se Deus permitir, no mutirão de amanhã, já iremos chegar na metade do concreto lá, e o monte não... A gente precisou, para diminuir o monte, aterrar, usar o próprio material do concreto para fazer aterro, porque Papai do Céu está multiplicando. A gente tira e não acaba, vocês podem ver ali. Estamos vivendo milagres, irmãos. Não vamos precisar, né, de 4 caminhões, não iremos precisar. Já ganhamos mais um caminhão de aterro. O rapaz falou, vou dar um caminhão, não precisa pagar o próximo caminhão, eu vou dar, está dando caminhão de aterro para vocês. Então, assim, Papai do Céu está movendo. É aquilo que nós aprendemos. Não precisamos de dinheiro, não precisamos ter os recursos. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que tudo pode. O Deus do impossível, o Deus que abriu o mar, né? O Deus, né, que faz a tempestade acalmar, o Deus que cura, é o Deus da provisão, é o Deus que está cuidando, e essa obra é dele, e por isso nós temos a certeza, né, de caminhar, mesmo sem saber de onde virá os recursos, mas tendo a certeza de que os recursos chegarão, porque é uma obra do Senhor. Amém, queridos? Então, assim,
muito feliz com o resultado, está ficando excelente. Se você depois, no momento do café, você vai dar uma olhada lá atrás, está ficando muito bom, está ficando queimadinho, bem lisinho, está ficando algo assim de primeira qualidade mesmo, irmão, sabe? E o empenho dos irmãos, né? Os irmãos estão vindo fazer a comida, que vem fazer o lanche, os irmãos que vêm trabalhar, os irmãos que estão orando, os irmãos que estão mandando ofertas, está sendo bênção demais, irmãos. Muito obrigado por vocês acreditarem. Muito obrigado por vocês unirem a fé de cada um de vocês juntamente com a minha. E se Deus quiser, dia 1º de dezembro, nós estaremos inaugurando a Memorial Kids, Igreja da Criança lá atrás. Amém, queridos? E vamos ganhar essa geração para Jesus. Amém, queridos? Então, continue orando, continue contribuindo, continue abençoando. Pastor, como eu posso dar a minha oferta? Se for pelo Pix da igreja, você coloca 0,6 no final, né, 6 centavos, tipo, você vai ofertar R$10, R$10,06, porque os 6 centavos é o código ao qual o tesoureiro entende assim, que é direto para a obra ali atrás. E se você vai ofertar em dinheiro, procura a irmã Daílza. Pastor, eu só vou poder ofertar no dia 5 de novembro. Procura a irmã Daílza. Fala assim, irmã Daílza, coloca aí, no meu próximo pagamento eu vou poder dar uma oferta e diz o quanto você vai poder estar abençoando. Eu vou dar a oferta de R$5, de R$10, de R$100, de R$1.000, de R$2.000, não sei, aquilo que Deus colocou no seu coração. Diga para a irmã Daílza, procure ela. E assim ela vai estar anotando e já contando com essa oferta que os irmãos estarão se comprometendo em doar. Tá bom, querido? Amém? Deixa eu falar uma outra bênção. Inclusive nós iremos marcar uma assembleia extraordinária, ou ordinária, que já está na época, para comunicar, mas eu já quero comunicar, porque uma das metas que nós tínhamos colocado no início do ano era sobre os nossos 2 terrenos lá na região de Sambaetiba, ou melhor dizendo, Quinta Nova Suíça, que é os bairros ali, um pouco antes de Sambaetiba, a qual nós ganhamos por doação. E os 2 terrenos, para a honra e glória do Senhor, a igreja havia decidido vender os 2 terrenos, tá? Vocês lembram disso, foi decisão em assembleia, foi dado ao pastor e à diretoria da igreja toda a negociação, né, para a venda, e eu gostaria de comunicar à igreja que aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível. Os 2 terrenos foram vendidos. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Parcelado, mas está vendido, irmão. Vamos receber aos pouquinhos, mas está vendido. Louvado seja o Senhor, querido. Né? E louvado seja Deus, porque quem conheceu o local do terreno, nem rua tinha, irmãos. Nem rua tinha para chegar no terreno, para você ter uma ideia. E fechamos o negócio na quarta-feira, e ontem, né, a pessoa voltou lá e abriu a rua. Né, passaram uma máquina, já abriram a rua, já tem acesso ao terreno. Louvado seja Deus. Papai do céu nos abençoando e Papai do céu abençoando aqueles que estão semeando no reino. Né? Louvado seja Deus. Né? Mas aí na assembleia os irmãos saberão mais detalhes desta venda. Queridos, estamos numa série de mensagens chamada O Poder da Oração. A 4ª mensagem dessa série, uma série incrível, como Deus está falando conosco. A primeira mensagem foi sobre Jesus nos ensinando, né, de uma forma muito prática sobre oração. Não foi a oração modelo Pai Nosso, mas foi o momento em que Jesus ora, né, para tomar algumas decisões. Nós aprendemos que Jesus ora para receber a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, que logo que ele é batizado, ele ora aos céus e o Espírito Santo vem sobre ele, como diz Lucas. Lucas é o único que traz esse registro que Jesus faz uma oração antes da descida do Espírito Santo. Jesus ora para que tomar decisões. Ele passa uma noite inteira orando, né, no monte, para assim escolher 12 que irão segui-lo, né, que irão caminhar próximo com ele e se tornar os seus apóstolos. Nós aprendemos com Abraão
A oração intercessora de Abraão, quando Abraão ora por Sodoma e Gomorra, ora pelo seu sobrinho, e como Deus livra, né, a família de Ló, né, da destruição, com exceção da sua esposa, que infelizmente, num ato de desobediência, acaba olhando para trás e se torna numa estátua de sal. Mas nós vimos ali detalhes dessa oração e aprendemos como é poderoso, né, você interceder uns pelos outros. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, no domingo passado à noite, quando ele faz uma oração pela igreja de Éfeso, e ele ora para que a igreja de Éfeso seja uma igreja poderosa, que ela receba poder do Espírito Santo. E que momento nós tivemos aqui, querido, no final do culto, quando nós fizemos a mesma oração, pedindo para que o Senhor, para que o Espírito Santo venha empoderar a nossa vida, venha empoderar esta igreja. Como isso é importante, querido, pedir ao Espírito Santo que nos dê força, resistência, para continuar a militar neste mundo perverso. Ah, querido, que momentos maravilhosos. E hoje, nessa manhã, eu quero voltar ao nosso exemplo maior. Jesus fez diversas orações. Lucas registra pelo menos 7 orações incríveis de Jesus Cristo. E aí eu quero, mais uma vez, né, olhar para Jesus e aprender com Jesus algumas questões sobre oração. Só que agora no momento de maior aflição, no momento de maior dor. E aí nós aprendemos que no nosso momento de dor, no nosso momento de aflição, nosso primeiro ato, o nosso primeiro grito, ele tem que ser como um grito de oração. É fazer aquilo que Tiago nos ensina: se alguém entre vós está sofrendo, não grite, não saia pulando, não se desespere, faça uma oração. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22. A partir do verso 39 até o 46. Se você que gosta de anotar o tema de mensagem, o tema da mensagem dessa manhã é orando no dia da aflição. Lucas 29, a partir do 39 até o 46, diz assim: então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, grava isso, cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se de seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, e que a palavra do Senhor produza frutos a 100 por 1 sobre a nossa vida nesta manhã. Amém, queridos? Você acordou? Amém? Aí, vocês estão aí. Jesus não apenas ora no Getsemane, mas Jesus dá uma ordem para que os discípulos também venham a orar junto com eles. Você conhece a história. Infelizmente, os discípulos não foram tão vigilantes assim. Eles dormem, eles não aguentam, estavam mortos de cansaço. E eles são vencidos pelo cansaço e acabam dormindo. Jesus, ele vai e fala com eles pelo menos 3 vezes para que eles fossem orar, para que eles não desfalecessem, mas não mudou a situação. E aí, na última, Jesus fala para ele: é necessário vigiar.
É necessário estar atento em oração, vigilante na oração, porque é somente através da oração é que poderemos escapar das tentações. As tentações, elas virão sobre todos, e só podemos resistir, não temos como evitar, apenas a resistir às tentações. E a maneira de resistir às tentações, quando ela vem sobre nós, é através da oração. Mas eu queria considerar algumas questões antes de ir para as chaves preciosas que tem nessa passagem para a nossa vida. E a primeira consideração que nós precisamos ter ao olhar para esse texto é entender que não estamos falando de um homem comum, não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando do Deus eterno, o Criador do universo, o sustentador da vida. E esse Deus eterno, Criador do universo, sustentador da vida, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, está com o rosto em terra, joelhos dobrados, em posição de humildade, orando a Deus. A segunda consideração é que esse Deus Criador, esse Deus eterno que se torna homem, que vem habitar em nosso meio, Ele se esvazia descendo do céu à terra. E agora, nesse momento, nessa passagem que nós acabamos de ler, aquele que estava junto ao Pai com toda a glória e plenitude, Ele está de joelhos nessa terra, prostrado diante do Pai, estar de joelho, como o texto diz, angustiado, orando com forte clamor, orando com lágrimas, orando ao ponto do seu suor se tornar como gotas de sangue. E aí o que eu aprendo com essas observações, essas considerações? Quantas pessoas, quantas vezes nós nos desesperamos quando chegam os dramas da vida, quando chegam até nós as dores, as dificuldades, as lutas. Quantas das vezes essas coisas têm o poder de nos levar ao desespero, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, ficamos às vezes paralisados. Quantas vezes? Quantos decidem fugir dos dramas e das dores que surgem? Quantos ficam enclausurados, amargurados, por conta de uma dificuldade, por conta de uma perda financeira, por conta muitas das vezes de uma perca de uma pessoa que amava tanto? Quantos ficam revoltados contra Deus? Jesus, no seu momento de maior aflição, de maior angústia, Ele cai sobre os seus joelhos e Ele ora a Deus, e na oração, Jesus, Ele prevalece, Jesus, Ele vence. E aí, Jesus, Ele nos ensina. Então entenda, irmão, em nome de Jesus, se Jesus, sendo Deus, onde Ele diz que o sentimento, a angústia era de morte, a sua alma estava sofrendo, Ele se ajoelha, Ele se prostra com o rosto em terra e ora. Imagina eu e você. Jesus nos ensina que não adianta se desesperar, não adianta fugir, não adianta revoltas. O que eu faço? Eu oro, eu busco a Deus, eu busco a vontade do Pai. E por mais que essa vontade seja naquele momento sofrimento e dor, mas eu preciso entender, compreender que ela é melhor para a nossa vida. Amém, queridos? Então eu aprendo com Jesus a primeira chave. Eu aprendo com Jesus que quando o dia da angústia chegar, nós devemos nos colocar em submissão, nós devemos nos colocar em prática, submissa à vontade de Deus. O verso 42 vai dizer, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Jesus ora: Pai, se possível for. Eu não quero, se possível fosse, passa. Mas eu sei que não é o meu desejo, eu sei que não é a minha vontade, é a tua que tem que prevalecer. E querido, nós estamos falando aqui o que Isaías descreveu no capítulo 51, que ele chama de cálice do atordoamento. O que Jesus estava enfrentando é descrito pelo profeta como o cálice daquele que vai trazer dores, angústia. Mas nós entendemos, querido, olha que maravilha que nós vemos e podemos hoje aprender com Jesus Cristo. Porque o que levou o homem à queda lá no jardim, e lá no jardim do Éden foi: seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Porque quando o homem decide comer daquele fruto a qual Deus disse que ele não poderia tocar, e tinha milhares de outros que ele poderia saborear, o homem estava dizendo para Deus: é a minha vontade, é o meu desejo e não a tua que vai prevalecer. O primeiro Adão, ele cai porque ele decidiu fazer a sua própria vontade. O segundo Adão, ele vence. O segundo Adão perfeito, Jesus Cristo, que vem como Salvador de todos nós, ele vence porque ele abre mão da sua vontade. E abrir mão da sua vontade abre a porta da salvação para todos nós. Então nós aprendemos com Jesus que oração não é a tentativa de fazer Deus mudar a vontade dele, a fim de atender simplesmente aos planos do homem. Não, é pelo contrário. Oração é o homem se sujeitar à vontade celestial, é a vontade da terra se sujeitar à vontade dos céus. É orando, compreendendo os propósitos de Deus, pedindo para o cumprimento desses propósitos sobre a nossa vida. Porque nós entendemos, querido, que Jesus, ele não simplesmente teve que passar pelo sofrimento, mas a palavra de Deus nos ensina que ele, no fim, ele quis passar pelo sofrimento. Pastor, ele quis passar pelo sofrimento, sim. Quando em Gálatas vai dizer que ele se entregou. Se ele se entregou, ele está dizendo: é necessário passar, eu quero passar. Eu sei que vai ser difícil demais. Eu sei que as lutas, eu sei que as dores, eu sei que a cruz vai ser pesada demais. Eu sei que a mão do meu Pai será pesada demais. Como diz o profeta, vai me esmagar como numa prensa de oliveira, mas eu me entrego. E aí que maravilha, querido, que nós aprendemos que quando Jesus ora, Jesus está dizendo: Deus, é a tua vontade, eu quero estar submisso à tua vontade. Então orar, aprende isso, querido, em nome de Jesus. Abre os seus ouvidos aí para você aprender isso. Orar é interceder sobre a vontade de Deus. Orar é interceder sobre a vontade de Deus, para que o homem não faça a sua própria vontade, mas esteja sujeito à vontade daquele que é perfeito, sendo Deus perfeito no seu ser. Perfeito e agradável é a sua vontade. Sabendo disso, não nos resta outra saída, não nos resta outra opção, senão a rendição à vontade que é perfeita e agradável, que é a vontade do Pai. Amém, queridos? É se sujeitar à vontade de Deus. Então, que não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas, pastor, Deus, ele pede para que a gente, ele diz para que a gente peça. Sim, vamos pedir, vamos clamar em nome de Jesus. E vamos, ao orarmos e se sujeitarmos à sua vontade, nós estamos dizendo: Deus, que a minha vontade esteja de acordo com a sua vontade, e eu estou te apresentando a minha vontade. Se ela estiver diferente, me conforta, me consola e me direciona para a sua vontade. Isso é orar, querido. Nós aprendemos aqui nesse texto que quando chegar o tempo da angústia, o dia da aflição,
Jesus nos ensina que devemos ser persistentes. Persistentes em oração. O texto vai dizer que Jesus ele começa orando, volta, fala com os discípulos, estão dormindo, volta, vai 3 vezes. Focado no mesmo aspecto, no mesmo sentido. Mas o texto também vai nos ensinar que Jesus orava incessantemente. E que foi tão incessante e ele persistiu tanto na sua oração que ele vem a suar gotas de sangue. E aí nós entendemos que Jesus ele suou gota de sangue não para fugir da vontade de Deus, mas ele soa gota de sangue para fazer a vontade de Deus. Em nenhum momento Jesus estava fugindo, Jesus estava se colocando à disposição de fazer a vontade do Senhor. E quem disse para você que fazer a vontade de Deus, apesar de ser perfeita, boa e agradável, ela nunca será fácil? Nunca. Jesus ele ora, de tão angustiado que ele estava, ele soa gotas de sangue para cumprir a vontade do Pai. Cumprir a vontade de Deus, querido, é necessário dedicar tempo em oração. E a gente encontra tanta gente lutando contra Deus, né? Porque lutar contra Deus e lutar com Deus são coisas totalmente diferentes, né? É diferente lutar contra Deus e lutar com Deus. Lutar com Deus é saber que não sairemos dessa luta da mesma forma como chegamos, não. Mas que valerá a pena cada momento que nós estamos lutando com Deus. E mesmo que nós saiamos dessa luta como Jacó saiu mancando. Jacó não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. E ele saiu marcado. Mas vale a pena. Lutar com Deus é se colocar à disposição de fazer a vontade do Senhor, mesmo que venha trazer dores. E lutar contra Deus é ser teimoso. Isso mesmo, irmão, é ser teimoso. Lutar contra Deus é não dar o ouvido ao chamado do Senhor para a sua vida. Lutar contra Deus é levar a sua vida contra a vontade daquele que te salvou e que te chamou e que te capacitou, que te deu um dom, e você não está nem aí para isso, você está lutando contra Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Se você quiser, e talvez você esteja lutando contra Deus, contra algo específico que o Senhor está colocando diante de você, você pode ter um final bem diferente. Como, pastor? Se você fazer o que Jesus fez, se render à vontade de Deus. Paulo, lembra de Paulo? Caiu de joelhos diante de Deus. Caiu de joelho diante de Cristo quando apareceu para ele. E ele teve sua vida totalmente mudada. O que você precisa fazer para que haja rendição total ao Senhor? Para que você tenha a sua vida totalmente mudada e moldada por Deus. Lucas, ele diz que Jesus, ele ora intensamente. Ore intensamente, para que você possa estar no centro da vontade do Pai. Enquanto você não compreender, enquanto você não enxergar a direção e a vontade de Deus, não cesse de orar por este propósito. E depois que você compreender a direção, e depois que você entender a vontade, e depois que você estiver no centro da vontade, continue orando, para que você nunca se desvie da vontade do Pai. Amém, queridos? Nós aprendemos com Jesus que esse tempo de angústia chegará para todos nós, que o dia da aflição vai chegar para cada um de nós. E a angústia de Jesus não apenas foi tomada de pavor e angústia, não. O texto diz que ele estava profundamente triste até a morte. Marcos 14:34, ele traz essa expressão que a sua alma estava angustiada até triste, de uma forma tão profunda até a morte. Mas o Lucas vai dizer, enquanto
o estado de agonia estava sobre Jesus, ele orava intensamente. Você conhece o termo, você já ouviu falar da hematidrose? É um nome esquisito, né? É um termo que é utilizado para esse fenômeno, né, de quando está sobre uma pressão tão grande, o corpo ele vai reagir a essa pressão, né, que rompe, né, os glóbulos brancos acabam rompendo os tecidos e aí a pessoa começa a suar sangue. Isso é possível? Sim. Mas tem que ser uma angústia tão grande para que o corpo venha a reagir dessa maneira. É interessante, querido, que é como se o corpo ele tivesse reagindo à violência que ele está sofrendo na sua alma. O corpo dando uma resposta a toda a comoção mental que está sobre ele, toda a pressão mental que está sobre ele. E o que estava sobre Cristo? O sofrimento, a cruz. A sombra da cruz, o que viria à frente, é o que levou Jesus Cristo a isso. Pastor, eu estou passando por momentos difíceis. Eu estou passando por dores grandes. Tive perdas irreparáveis. Não foram tantos como a de Jó, mas o sofrimento é tão grande quanto o mesmo. O que eu faço, pastor? Talvez você esteja pensando, pastor, eu estou passando por tempestades. Tempestades terríveis, mais fortes do que o furacão Milton que passou nos Estados Unidos. Eu estou lutando contra um gigante que é maior do que Golias. O que eu faço? O que Jesus fez? Guarda essa frase: quanto maior a dor, quanto maior a luta, quanto maior for o desafio, quanto maior for o gigante, quanto mais densa e tensa for a tempestade, quanto mais terríveis forem os vendavais, maior deverá ser a nossa entrega em rendição, em oração a Deus. Maior deverá ser o nosso clamor. Maior deverá ser o momento em que eu dedico em oração. Amém, queridos? Então, querido, se é vendaval, se é tempestade, dedica mais tempo em oração. Jesus nos ensina isso. A aflição era grande demais, eu preciso orar mais intensamente. As dores são grandes demais, eu preciso orar mais intensamente. E em último lugar, nós aprendemos que no dia da aflição, aprendemos com Jesus, querido, que nós devemos ter intimidade na oração. E aí, eu quero usar Marcos capítulo 14, verso 36, porque Marcos ele é cirúrgico, apesar de Lucas ser o médico, Marcos é cirúrgico na expressão, porque Marcos vai dizer, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Marcos ele traz uma expressão maravilhosa. Jesus ele ora dizendo Abba. E você sabe o que significa em aramaico esse texto? Pai, paizinho ou papai. Está falando de um contexto de intimidade. Está falando de um contexto de proximidade. Está falando de um contexto ali de confiança. Só quem pode chamar o outro de paizinho, de papai, é quem tem intimidade, quem confia, quem ama de forma genuína. Então o que Jesus está nos ensinando? Que quando nós iremos orar, nós não estamos orando a uma entidade, uma divindade distante que não se importa conosco. Não, nós estamos falando com o nosso Pai. Nós estamos falando com o nosso Pai, e não somente um Pai comum, mas um Pai onipotente, poderoso, mas um Pai próximo, amoroso. Nós temos Deus como nosso Pai, precisamos nos identificarmos como filhos diante dEle, e só existe uma maneira de se identificar a Deus como filho, chamando-o de Pai, mas tendo intimidade, conhecendo Ele mais próximo.
Então tenha intimidade com seu Pai Celestial, tenha intimidade com o nosso Deus. Você tem intimidade a ponto de chamar Deus de Pai? Pastor, eu tenho dificuldade, até porque eu não tive um pai terreno, ou o pai terreno que eu tive, ele não foi para mim, assim, um exemplo de paternidade. Você pode curar a sua orfandade, encontrando em Deus Pai, tudo aquilo que o pai terreno um dia falhou em te dar, em ser para você um pai. Mas você precisa se permitir a isso. Você precisa se aproximar dele. Você precisa declarar: Pai. E não ter medo disso. Você precisa ter coragem para romper e dizer: Paizinho. Porque é o que ele é. E em nenhum momento isso diminui Deus. Não. É o reconhecimento do grande amor que Deus tem para conosco. Eu gosto muito do William Barclay, um comentarista bíblico, que ele vai dizer que quando nós chamamos Deus de Pai, de Paizinho, tudo se torna suportável e tudo que é impossível se torna possível. Por quê? Ele vai explicar. Porque um pai nunca irá permitir com que uma lágrima que venha sair do nosso rosto seja uma lágrima desnecessária, porque toda lágrima que sairá do nosso rosto será para nos aproximar mais dele, porque o nosso Pai, ele está nos ensinando a ser filho. Gente, isso é maravilhoso. Intimidade. Jesus ora intensamente porque a dor era muito grande, e Jesus ora com intimidade. Por quê? Porque é o que ele tinha com o Pai, proximidade. E aí eu percebi essa oração de Jesus, querido. Nós não podemos fazer diferente, porque nós precisamos compreender que Jesus, ele na cruz vence o pecado. Sim, Jesus na cruz venceu o pecado. Jesus na cruz abriu a porta da salvação para todos nós. Mas Jesus no Getsemane, ele nos ensina que ali ele se torna totalmente submisso, e ele joga por terra qualquer tipo de vontade contrária de seguir adiante. Jesus vence a cruz no Getsemane. No Getsemane, Jesus, apesar de toda a dor, todo o sofrimento em que ele começa a vislumbrar que iria passar, ele não desiste. Então ele encontra força, ele encontra poder, ele é encorajado como o anjo veio e encorajou, o anjo veio e o consolou. E ali no Getsemane foi no momento da oração que Jesus diz: não existem chicote, não existe lança, não existe humilhação, não existe coroa de espinho, não existem pregos, não, aquela cruz, aquela madeira pesada, ela não vai me impedir de seguir no propósito de Deus sobre a minha vida. Então nós aprendemos que é no momento de oração que nós vencemos. É no momento de oração que nós somos fortalecidos para os desafios e para as batalhas. Jesus sai daquele momento ali, ele se levanta daqueles joelhos que estavam ali prostrados diante do Senhor, não para fugir, mas para ir ao encontro do seu propósito. Quando nós oramos, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós estamos nos colocando em submissão à vontade dEle. Quando nós levantamos da nossa oração, querido, nós nos levantamos para cumprir a vontade dEle. É assim. Quando nós oramos, Deus nos prepara. Jesus, sem hesitar, querido, ele vai naquela direção da cruz. Você sabe o que acontece? Ele é preso ali, ele é traído. Começam ali só no finalzinho ali da noite de quinta-feira até o domingo.
São mais de 40 as profecias que vão se cumprindo ali. Coisas maravilhosas. Vai se cumprindo tudo aquilo que a Bíblia aponta que iria acontecer com o Messias. Irmãos, nós aprendemos com Jesus, e se você não guardou nada até agora, guarda isso. Nós aprendemos com Jesus que fazer a vontade do Pai é um compromisso inegociável. Não dá para negociar. Faça a vontade do Pai. Porque foi ali no Getsêmani que a preparação para o sofrimento vicário que fica pronto. É no Getsêmani que Jesus sai fortalecido para enfrentar toda a dor que era para ser minha e sua. É no Getsêmani que começa a paixão de Cristo. Porque no Getsêmani ele diz: eu vou por aqueles que irão crer em mim, eu vou por aqueles que irão se render a mim, eu vou por aqueles que precisam de salvação. Então lembre-se, guarda isso. Jesus entrou cheio de pavor e angustiado, mas ele saiu consolado. Quando nós oramos a Deus, nós recebemos consolação de Deus. A oração trouxe-lhe paz. Quando nós oramos a Deus, nós encontramos paz. Quando nós oramos a Deus, nós encontramos consolação. Então nós aprendemos que a oração é uma fonte poderosa de consolação, porque por meio da oração nós derramamos a nossa alma diante de Deus e Deus nos consola. Por meio da oração nós temos intimidade com Deus. Por meio da oração nós temos a consciência, e nós aprendemos somente por meio da oração que Ele é o nosso Pai. E é por meio da oração que todos os nossos medos e temores se vão embora, e a nossa alma se enche de paz. Amém, queridos? Eu gosto muito daquele hino. Gente, fugiu. Aquele hino, sabe aquele? Eu acho que é 398. Se paz a mais do... Lembra? Você lembra, né? Me der. Vai. Vamos de novo. Peraí. Não, gente, faz bonito. Não, peraí. O pastor não faz bonito não, mas vocês fazem bonito, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre. Agora para um minuto só. Para um minuto. Se paz a mais doce me deres gozar, se eu desfruto da paz que é mais doce, não importa o tamanho da dor que eu vou sofrer, porque ele diz, se a dor mais forte, não tem problema. Se eu tenho a paz mais doce desse mundo, e eu desfruto dessa paz, o que é a dor mais forte desse mundo? Ela não é nada. Ela não é nada que o autor desse hino, ele diz, ó, seja o que for, ele está dizendo, não me importa, seja o que for, não me interessa o que virá, não me interessa como será, eu sei que com Jesus eu sou feliz. É exatamente isso que resume. Então, querido, se lhe falta paz, se está vivendo um tempo de angústia, se a dor é muito forte, ore, desfrute da paz de Jesus sobre a sua vida. Amém? Se coloca de pé. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por tua palavra.
Palavra essa poderosa dos céus para a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque ministraste de forma íntima, genuína aos nossos corações nesta manhã. Obrigado pela tua presença, pois ela é real em nosso meio. Obrigado, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, com os nossos corações rendidos ao Senhor, ó Pai, pedindo, clamando ao Senhor, ó Pai, que faça a tua vontade sobre a nossa vida. E se tem alguém aqui, ó Deus, passando por dores terríveis, por tempestades grandiosas, nós clamamos ao Senhor, que a sua paz, que a paz que excede todo entendimento, que a paz que o mundo jamais irá compreender, que a paz, ó Pai, que não tem como se explicar, que só podemos desfrutar, possa, Deus, invadir a vida, a família de cada um dos teus servos, ó Pai, e que, ó Deus, seja a dor mais forte que for, ó Deus, que eles tenham a consciência e a certeza de dizer que somos felizes porque Jesus nos ama, somos felizes porque Jesus nos salvou, somos felizes porque temos comunhão com o Pai, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, desperta em cada um de nós o desejo ardente de buscar mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cura, Deus, cura o sentimento de orfandade que possa estar sobre a vida dos teus servos, ó Deus, e que através da intimidade com o Senhor, ó Deus, eles possam encontrar consolo e conforto no Pai amado, no Pai celestial. Obrigado, Pai, ó Deus, obrigado, Paizinho, por nos amar tanto, por cuidar de nós. Obrigado por esta igreja, obrigado pela vida de todos que aqui estão nessa manhã, ó Deus. Obrigado por este domingo que é separado, dedicado para estarmos juntos, reunidos como igreja do Senhor. Ó Deus, toma a vida de cada um em suas mãos, ó Deus, e nos abençoa, Pai, e que o teu nome seja exaltado e glorificado sempre através de nossa vida, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém, queridos. Você pode sentar, eu tenho 5 minutinhos, eu preciso da sua atenção. Vou chamar a Gabi que vem aqui. Antes eu quero agradecer a todos os nossos visitantes que estão conosco. Temos ali atrás a Quero e o João, né, da Central em Jardim Catarina. Obrigado pela presença de vocês, sempre nos alegra. E vou estar passando. Vem cá, Gabi. Cadê a Grosneia? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Vem cá, Grosneia. Grosneia é vice-presidente da igreja. Pastora Gabi, porque é pastora Gabi, né? A Gabriela, não, é Gabi. A Gabriela é muito formal, né? Vinícius, vem. Tá fazendo o quê, filho? Vem pra cá, filho. Não vou nem contar o que você falou. Queridos, próxima sexta... É sábado ou é sexta? Sexta-feira. Próxima sexta-feira, em Londrina, no Paraná, né, ali na Faculdade Teológica Sul-Americana, né, uma das melhores faculdades de teologia do país, né, a nossa pastora Gabi vai estar ali, né, recebendo o seu diploma de formatura no curso de teologia, né, e bacharel em teologia, e vamos estar orando pela vida dela. Não estaremos presentes, né, a princípio tínhamos feito até planos de estar com eles ali, mas não foi possível. Mas estaremos juntos em oração e vai ser transmitido, estaremos juntos também acompanhando, né, próxima sexta-feira. Eles estarão viajando na próxima quarta-feira e nós iremos orar pela viagem, né, da Grosneia, do Marcos, da Gabi e do Hamilton também, que estará indo junto com eles ali. Que seja um momento, né, de paz, de felicidade, de alegria. Um momento também de passear, aproveita para passear bastante, tira bastante foto, né? E quero dizer para você que a sua conquista é nossa conquista também, né? E que a sua alegria de concluir esse curso é nossa alegria, e pedimos e rogamos a Deus que tudo aquilo que você aprendeu, você possa colocar em prática para a honra e glória do santo nome de Jesus. Aqui na Memorial, espero que seja sempre aqui na Memorial, né? Mas aonde Deus assim também te direcionar, tá? Mas essa parte da oração não faço não, aqui na Memorial. Amém? Então se coloca de pé. Quero orar pela vida da Gabi mais uma vez. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor. E nesse momento, Deus, nós oramos, ó Deus,
pela vida dessa família que estará ali em viagem a partir da quarta-feira, onde estarão indo ali para o sul do país. Deus, nós pedimos que o Senhor os conduza, que os livre de todo tipo de incidente e acidente, que possa ser uma viagem tranquila, em paz, direcionada, dirigida pelo Senhor, né? Que o tempo de estadia deles ali no sul seja um tempo maravilhoso, de descanso, de alegria, de felicidade, Deus, de realizações, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, pela conclusão, ó Pai, da tua serva, Deus, nesse curso de teologia, a qual onde ela se preparou, a partir do ouvir a tua voz, ó Deus, entendendo o chamado do Senhor para a vida dela, Deus, e a alegria que está no coração dela é nossa alegria também, Deus. Nós festejamos juntamente com a Gabi, ó Deus, esse momento tão maravilhoso na vida dela, Deus, tão ímpar, tão único, Deus. Pai, abençoe grandemente, Deus, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem já projetado para a vida dela, Pai, em termos ministeriais, ó Deus, em termos de serviço, de chamado, que possa se concluir, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor continua levantando, ó Pai, homens e mulheres, ó Deus, para te servir cada vez mais e mais, ó Pai. Abençoe-os grandemente, toma a vida do Vinícius em suas mãos, ó Pai, cuida dele, abençoe o teu servo, ó Deus, faça essa família crescer e prosperar cada vez mais. Abençoe a Graucineia, Deus, que é a nossa vice-presidente e que tem se dedicado tanto aqui, ó Deus, renove as suas forças, Pai. Ouve a oração da tua serva, Deus, em nome de Jesus. Abençoe o Hamilton, que estará indo com eles também, ó Deus, guarda, proteja, ó Deus, direciona esse chefe dessa família em nome de Jesus, Pai. E abençoe todos os outros que estão indo de vários cantos do país para essa formatura, Deus, que seja um tempo feliz, agradável, de grandes realizações, ó Pai, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, Senhor. A palavra está com a Gabi, ela só vai dar uma palavra rápida. Bom dia, irmãos e irmãs. A escola está muito bonita, viu? Eu achei que ia ter pouquíssimas pessoas por conta do tempo, mas ainda assim está bem florida, está bem bonita. E prometo vou ser breve, eu sei que a gente já está com um horário avançado, mas eu gostaria de chamar a Camila aqui, à frente. E quero ver se vocês lembram o que foi comemorado na terça-feira passada, dia 15 de outubro. Ah, tá todo mundo ligadinho, né? E a gente quer fazer esse momento de homenagem, né? Eu já quero começar falando aqui aos professores e professoras, né, de modo geral. Se você é professor e professora, você pode se colocar de pé nesse momento? Não estou falando na escola bíblica somente, né, mas fora da igreja. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Nós sabemos que não é nada fácil, né, que dentro de uma sala de aula há muitos desafios, né, Camila? E que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos, dando coragem, dando para que vocês possam ter coragem, resiliência, né, e continuar se dedicando ao ensino, porque é uma profissão linda demais, né? A gente costuma falar que sem um professor, né, como existiram outras profissões, né? Um médico passou, né, teve aula com um professor, teve alguém que o ensinou, um advogado, um engenheiro. Então, assim, nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Você pode se sentar nesse momento. E eu gostaria de convidar aqui à frente os professores da escola bíblica. Vamos lá, vamos rapidinho. Aqui na frente, pode ficar todo mundo assim, bem bonitinho. E a vocês também nós queremos parabenizar, porque vocês atenderam o chamado do Senhor para essa missão tão linda, que é ensinar a palavra de Deus, né, de uma forma dinâmica, didática, e isso é muito lindo, passar a palavra do Senhor à frente dentro da sala de aula. E também é um desafio muito grande. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um, que o Senhor possa dar sabedoria, possa dar força,
coragem também para essa missão. E nesse momento eu gostaria de chamar a Claudiane. Ela tem uma palavra para vocês. Ela vai estar lendo uma poesia. E eu quero que você preste bastante atenção, não só você, professor, tá? Professor e professora, mas toda a igreja. Poesia aos professores da Escola Bíblica Dominical. Em cada aula, uma semente plantada, com amor e fé. A terra preparada são mestres da vida, da graça e do amor, guiando-nos sempre ao caminho do Senhor. Com palavras sábias e coração dedicado, nos mostram a verdade do Verbo encarnado. Deus os escolheu, com ternura e cuidado, para nos ensinar o seu reino abençoado. A cada lição, uma nova direção, nos fazem crescer em fé e em oração. Seu trabalho é santo, sua missão preciosa e sua dedicação aos olhos de Deus gloriosa. Que o Senhor os fortaleça em cada jornada e abençoe a vida tão bela e abençoada, pois em suas mãos está a luz do ensino, guiando os fiéis no caminho do Senhor. Nós, da Igreja Memorial, queremos expressar nossa maior profunda e gratidão, o reconhecimento pelo trabalho e dedicação de cada um de vocês. Mais do que ensinar conteúdos, vocês têm o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, moldando vidas com o amor de Cristo e ensinando os princípios da fé com paciência e sabedoria. E, para não ficar somente na poesia, eu vou ler um versículo bíblico para vocês. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, versículos 7 e 8. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses professores e professoras lindos demais? A Camila vai estar entregando a mão de vocês, vai estar passando a mão de vocês uma pequena lembrancinha, um mimo. E vou passar o microfone aqui para o pastor, porque eu vou pedir a ele para orar. Louvado seja Deus pela vida dos nossos professores. E está precisando de mais. Estamos precisando de mais. Se Deus está te chamando, se coloca à disposição. Só lembrando, dia 1º de dezembro inaugura a Igreja da Criança. E só para você saber que nós precisamos de pelo menos em cada culto 16 voluntários trabalhando. Então se coloca à disposição de servir. Em nome de Jesus. Tá, queridos? A gente vamos estar orando novamente, e logo após, você vai tomar seu cafezinho, seja rápido no café, não demore muito por conta da nossa hora avançada, e eu não quero deixar os professores chateados, né? Vou estar orando pela vida da Débora. Vem cá, Débora, na frente, a nossa ministra de música e professora, né, da nossa Escola Bíblica Memorial, amém, queridos. E a Débora está hoje ficando jovem há mais tempo, né? Então, vamos estar agradecendo a Deus. Tem mais alguém ficando jovem mais tempo hoje também? O FECO essa semana, fica de pé aí que a gente quer orar pela sua vida, né? Revela aí sua idade, irmão. Então vamos estar orando. A irmã Cineia, que fez ontem, ficou jovem há mais tempo também, né? Vamos estar orando pela vida da irmã Cineia, né? A irmã Solange, né, que fez quarta-feira, né? Bênção, né? Vamos estar orando, agradecendo. Ficar de pé. Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã, mais uma vez, se voltamos para o Senhor em oração a Deus. E nessa hora, Deus, um desejo de gratidão muito especial a Deus em nosso coração. Agradecemos a Deus a cada um desses voluntários que entenderam e responderam ao teu chamado, e que se dedicam a estudar, a orar,
a buscar a direção dos altos céus, para que venham a contribuir dessa maneira, Deus, com a edificação da tua igreja, com o crescimento de cada membro dessa igreja, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por cada tempo de dedicação a Deus dos teus servos. Obrigado, Deus, pelo chamado que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha brindar cada uma dessas famílias. Que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, iluminando-os, abençoando-os, guardando, livrando-os do mal, ó Pai. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, enquanto os Teus servos estão Te servindo, ó Pai, nós rogamos, ó Deus, pelo restante de seus familiares. Guarda-os, proteja. Não permita, Deus, que o homem maligno, não permita, Deus, que nenhum mal venha sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida da Tua serva Débora, que está presente aqui e que hoje completa mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, a cada ano que passa, tem concedido à Tua serva, Deus, sabedoria, Deus, discernimento, ó Deus, e que ela possa continuar, ó Deus, a Te servir, ó Pai, com excelência diante daquilo que o Senhor tem colocado na vida dela, Pai. Obrigado porque ela é bênção na vida dessa igreja, na vida dos irmãos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Continue abençoando a vida dela, conceda a ela, Deus, saúde, paz, ó Deus, e que ela possa prosperar em tudo que ela fizer, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Deus, nós colocamos a vida, ó Pai, dos Teus servos que completaram aniversário nesta semana. Agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado cada um deles na jornada, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que nessa nova estação, ó Deus, a Tua boa mão continue sobre a vida deles, ó Pai, derramando da Tua graça e do Teu favor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, abençoe-nos, ó Pai, no debate, ó Pai, no ensino da próxima lição agora, Deus, queremos ter. Fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Está encerrado? Então você vai lá atrás, toma um cafezinho e depois vá para a sua classe memorial. Deus abençoe a todos. This what the perfect. Som aí. Que ele sempre irá fazer. Agradeça.